Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aí do nosso treinamento de Windows 10. Como eu falei na aula anterior que nós íamos falar sobre dispositivos de armazenamento, tá? Essa aula é super importante para você entender um pouco mais sobre dispositivo de armazenamento, tá? E para você que está começando, é super importante você prestar atenção nessa aula, tá, pessoal? E eu vou já fazer a leitura aqui. Peço a compreensão da minha leitura por causa da minha visão, que hoje não está muito boa, tá? E mesmo com óculos, ainda estou com a visão um pouquinho ruim, tá, pessoal? Então peço a sua compreensão sobre isso. Dispositivo de armazenamento. Dispositivo de armazenamento pode gravar informações, ou seja, esta gravação de dados pode ser feita virtualmente, usando qualquer forma de energia. Um dispositivo de armazenamento processa ou armazena informações. Um dispositivo que somente registra a informação é chamado de mídia de armazenamento. Dispositivo que processa informações podem acessar uma mídia de gravação portátil ou terem um componente permanente que armazena e obtém dados. Vamos à leitura aqui. Deu três tipos, tá? Eu coloquei aqui três tipos de dispositivos de armazenamento e vou explicar cada um deles. Tem três tipos aqui. O primeiro é o ópticos, tá? Em plural. Os CDs, os DVDs e o Blu-ray, tá? O Blu-ray eu não vou aprofundar muito nele, porque o Blu-ray ele já entrou e praticamente eu não tenho nem mais visto Blu-ray por aí. Blu-ray é um outro dispositivo de armazenamento, é como se fosse um DVD com mais capacidade, tá? O Blu-ray é como se fosse aquele reprodutor de DVD e CD, mas ele tem um disco chamado Blu-ray, que ele tem uma capacidade muito grande, tá? Mas como ele já entrou e praticamente eu não ouço nem falar, não vou nem falar sobre ele. Vou falar sobre os CDs e DVDs. CDs tá com pouco armazenamento, tá? Eu não me recordo agora quanto que era o armazenamento de um DVD, mas é muito baixo, tá? Muito baixo mesmo. E os DVDs, eles tinham um armazenamento de 7 GB e alguma coisa, tá? Então, para você gravar filmes, teria que ser num DVD, tá? Porque num CD só daria mesmo para gravar músicas e de preferência em MP3, porque se fossem outros arquivos rapidamente ocuparia, né, o espaço do DVD, tá, pessoal? Então, qual a diferença desses aqui para esses de baixo aqui que você já vai saber? Os CDs você grava, tá? E ali não tem como mais, você consegue acessar os dados que estão nele, tá? Você consegue reproduzir, mas porém você não consegue regravar, tá? Sobre ele. Uma vez gravado, já era, tá? E eu tenho assim um pouco de raiva dos DVDs, porque com o tempo você vai guardando as coisas lá, com o tempo por ele estar guardado, ele acaba ficando até a sua leitura ruim. Por mais que você tenha um leitor novo, a sua leitura acaba se perdendo. Tem hora que você coloca lá, ele fica girando, tem hora que ele não vai nem abrir, mesmo ele estando limpinho. Então, por isso que vai embora, saiu de linha praticamente. Você já não encontra, se você encontrar na sua cidade, muita gente até já não está nem quase vendendo DVD, porque não tem muita saída, tá? O DVD não, CDs. Os DVDs também é o mesmo recurso. Você grava, mas você tem um espaço maior. É mais usado para gravar filmes, né? E tem um espaço bem maior de 7 GB. Dá para gravar aí pelo menos uns 2, 3 filmes. Depende do tamanho do filme, tá? Depende do tamanho do filme. E aí dá para gravar nele. Mas, porém, é a mesma coisa. Você consegue reproduzir, né? Você consegue acessar os dados que estão nele, mas porém você não consegue regravar
em cima. Existe um tipo de DVD e um CD que você consegue regravá-los, tá? Mas ele não tá aqui na lista. Ele existe, entendeu? Mas como tá saindo de linha, não vale nem a pena se preocupar muito com isso. É só para você saber que esses tipos de dispositivo de armazenamento ópticos existiu, ainda existe, mas que está saindo de linha. É bom você saber disso. Até mesmo para quem vai assistir esse vídeo lá no ano 2000 e tal, já vai estar bem ultrapassado. Agora, os magnéticos. Existe os magnéticos chamado HDs, né? Que no momento também aos poucos está saindo de linha, tá? Os HDs, eles têm um disco magnético que tem uma agulha sobre ele, né, que faz a leitura dos dados. O HD é diferente, né, ele é dos DVDs e CDs. Ele é um dispositivo físico, tá, que é guardado no computador, é um hardware, tá, é chamado hardware também. Ele é guardado dentro do computador, onde ele armazena dados. Você pode gravar dados, pode excluir dados, pode fazer leitura de dados e muito mais nos HDs. Sendo que os HDs também, com seu tempo de vida, também está sendo excluído do mercado aos poucos, tá? E quem está vindo e já está no mercado aí, já um pouquinho de tempo, não muitos anos, já é o SSD já substituindo os HDs. Se você compra um notebook hoje, você já não vai ouvir muito falar de HDs, vai ouvir falar de SSD. Essa palavra vai estar na sua cabeça direto, SSD. Então, alguns notebooks de hoje em dia, alguns computadores de hoje em dia já estão vindo com os famosos SSDs que estão substituindo o HD, porque o HD ele é muito frágil, pessoal. Ele é muito frágil. Por ele ter um disco que ele gira e ter uma agulha, ele não poderia ter muito impacto, tá? Às vezes um pequeno impacto pode danificar um HD. Por isso que nós não podíamos abalar ali a estrutura da CPU, né? Da CPU não, do gabinete, né? Do gabinete do computador. Nós não poderíamos abalar, esbarrar com muita força, abalar, porque o HD ele é muito sensível a isso. Ele tem uma agulha ali, ela pula, tá? Então, por isso os HDs com o tempo já tá até saindo de linha já, tá, pessoal? Mas ainda tem muita gente que utiliza computador com HDs. Tem muito computador com HDs ainda, tá, pessoal? Mas existe os HDs externos, né, que as pessoas usam, mas provavelmente esses HDs externos vão existir mais com a tecnologia SSD, tá? Então vamos lá, eletrônicos, tá? O SSD, que é o tão queridinho, famoso e rápido, né? Ele é bem rápido. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Eu tenho um SSD de 230 GB, se não me falha a memória, aqui no meu computador, tá? E eu tenho uma memória de 2 GB, tá? 2 GB. E tem um processador até bonzinho, tá? O meu aqui é um i3. Sendo que com 2 GB rodando um sistema operacional Windows 10 em um HD, seria quase improvável, tá? Eu rodar e dar essa aula aqui que eu tô fazendo para vocês. No SSD isso foi possível, tá? Porque instalando um SSD, eu mesmo com pouca memória, usando o Camtasia Studio, que exige um pouco de memória, ainda eu consigo gravar essas aulas para vocês, só para você ver a diferença do SSD para o HD. Ele é existe o cartão de memória, tá? SSD, cartão de memória, pendrive, tá? Mas o pendrive, ele é outro tipo de armazenamento, tá? Ele não é como um SSD. Entendeu? Ele botou aqui SSDs, mas eu não considero o pendrive como SSD, porque o SSD ele é físico, né? O pendrive também é físico, é um dispositivo físico, mas o SSD é muito mais rápido que um pendrive, tá? E HD externo. HD externo entra nessa lógica aqui, tá? A não ser que futuramente ou já tenha, tá? Eu não pesquisei ainda, que já tenha um SSD substituindo, aí seria
um HD externo, mas com SSD ali, tá? Instalado nele. Então, pessoal, o SSD é muito mais rápido, né? Se você comprar um computador que já tem, até usado, você já tem um SSD muito melhor, tá? E vamos lá, dispositivo por armazenamento óptico. Dispositivo por armazenamento óptico é esse aqui que eu falei para você, o de cima, que é CD, DVDs e Blu-ray, tá? Dispositivo de armazenamento por meio óptico. Os dispositivos de armazenamento por meio óptico são mais utilizados para armazenamento de informações de multimídia. Lembra que eu falei que eles gravam aqui músicas, né? Que é multimídia, né? Sendo amplamente aplicados no armazenamento de filmes e música, entre outros, que foi o que eu expliquei aqui, que é o óptico, tá? Que também já tá saindo de linha, vai embora, tá? Vamos lá, vamos seguir a nossa aula. Dispositivos de armazenamento por meio magnético. Meio magnético é esse que eu expliquei aqui, ó, que é o HD, tá? Que é o HD. Vamos lá. Os dispositivos... Perdão, vamos voltar aqui. Dispositivo de armazenamento por meio magnético. Os dispositivos de armazenamento por meio magnético são os mais antigos. Lembra que eu falei que é antigo? E mais amplamente utilizado atualmente, por permitir uma grande densidade de informações, ou seja, armazenam grande quantidade de dados em um relativo reduzido espaço físico. Ou seja, o HD, ele dependendo do tamanho, tá? Porque existe HD de 80, HD de 250 e aí vai. E aí se você existir de 1 tera, 2 tera, entendeu? Não sei se lá na China, que a China gosta de produzir coisas com capacidades maiores, né? De repente pode até ter mais, tá, pessoal? É porque eu não pesquisei a fundo sobre isso aí. Mas que existe, tá? Com capacidade grande. E aí ele dá para você o HD, né? Como eu falei, como ele é antigo, mas tem muitos computadores que ainda utilizam ele, tá? Agora, dispositivo de armazenamentos eletrônicos, tá? Esses dispositivos são mais recentes. Lembra que eu falei do SSD? E são os que oferecem total perspectiva para evolução e desempenho nas tarefas de armazenamento de dados. Ou seja, meu computador aqui ganhou um grande desempenho com o SSD, tá? Ganhou um grande desempenho. Mas o SSD, ele não é o salvador da pátria, tá, pessoal? Eu aconselho sempre, assim, vamos lá. Se você tem algum dados salvo em SSD, o meu conselho é que você tenha sempre 3 lugares guardados, tá? Guarde no pendrive, guarde na nuvem e guarde no SSD. Se caso acontecer um problema com um desses, você tem 2 opções para backup, tá? O que seria backup? Backup seria as cópias, tá? Seria as cópias que você faz de algum arquivo, filme, tá? Ou música, ou tanto faz, qualquer arquivo que você tem aí, do Word, Excel, entendeu? Vários armazenamentos você pode fazer. Então, eu aconselho sempre. Por quê? Porque é um dispositivo eletrônico. Pode dar problema. O HD pode dar problema, Daniel? Pode, porque ele tem lá também um dispositivozinho eletrônico que ajuda a girar aquele disco que ele tem. Também, qualquer dispositivo, pessoal, não foge de defeito, tá? Não foge. Inclusive, por exemplo, eu tenho 2 SSDs. Um já danificou, né? Eu fiquei só com um, tá? Eu fiquei só com um. Então, é bom você sempre ter um escape aí, você sempre ter um backup. Também são conhecidos, eu acabei me perdendo aqui na leitura, eu vou voltar aqui. Esses dispositivos são mais recentes, né? Que é o SSD, armazenamentos eletrônicos. Esses dispositivos são mais recentes e são os que oferecem total perspectiva para evolução e desempenho nas tarefas. Armazenamento de dados. Também são conhecidos como memória
de estado sólido, ou seja, SSD, Solid State Drive, por não possuírem partes móveis, apenas circuitos eletrônicos que não precisam se movimentar para ler e gravar. Por exemplo, o SSD, ele é sólido, ele é só circuito eletrônico, tá? Só circuito. Ele não é igual um HD que precisaria movimentar, né? Tem aquele movimento de gravação, tem uma agulha ali em cima para fazer leitura e gravação, tá? Enquanto que o SSD ele é eletrônico, assim como o pendrive também é eletrônico. Ele deu exemplo aqui em cima de eletrônicos, tá? Cartão de memória eletrônico. Pode queimar, Daniel? Pode. Não vou dizer que vai durar para sempre. Não dura para sempre, pessoal. Dependendo do manuseio, tá? Dependendo do manuseio, onde você tem aí, por exemplo, vou dizer aqui o que pode acontecer aí. Um SSD, por exemplo, um lugar que falta muita luz. É bom que você tenha aí na sua casa um NoBlake, tá? Ao invés de um estabilizador, tá? Tem técnico que vai dizer para você, não precisa não, estabilizador já resolve o problema. Não resolve, pessoal. No lugar que falta muita luz, né? Lembrando que estabilizador é para estabilizar aquela tensão da rede, tá? Mas o NoBlake não. O NoBlake, se faltou luz, teu computador fica ligado. Aí você vai lá com segurança e desliga, tá? Essa é a diferença, que ele tem uma bateria interna, tá? Então, eu já perdi cartão de memória, já perdi pendrive, já perdi HD, tá? Aqui botaram o HD externo, mas esse HD externo aqui depende dele. Se ele for de agulha, ele entra no de magnético, tá? Agora, se ele for um HD com a tecnologia SSD, ele vai ficar nessa lista aqui, ok? Pessoal, a aula é essa aí, tá? Já temos 17 minutos de aula. Eu peço que você dê seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, tá? Eu tô falando aqui o que eu tenho conhecimento, tá? Que eu tenho conhecimento de uso e prática, tá? De uso e prática. Não é algo pesquisado na internet, porque eu já perdi cartão de memória. É porque você tem um jeito de você tirar, tá? O cartão de memória. Não tire o cartão de memória, por exemplo, se tem um celular, não tire o cartão de memória com o celular ligado, por exemplo, tá? Não tô falando de celular, que eu não sou técnico em celular, mas eu tô dando um exemplo. Não tire o cartão de memória com o seu celular ligado. Desligue e remova. Tanto o chip também. O chip da Oi, da Claro, da TIM, o que você tem aí, você tem que remover com ele desligado também. Não faça, porque você pode queimar. Pendrive, tem jeito de você remover o pendrive. Tem gente que espeta o pendrive lá na entrada USB e aí vai lá, puxa de qualquer maneira. Não é dessa forma. Se você aprendeu dessa forma, está completamente errado. Existe uma forma certa de você remover o pendrive. HD externo. HD externo também, aquele que usa a porta USB, você também tem que saber removê-lo também como se fosse um pendrive, que se você puxar também você pode danificá-lo, tá? Por isso que alguns dispositivos duram bastante, porque para quem sabe usar. Quem não sabe usar, vai durar pouco, e aí vai reclamar, tá ok, pessoal? Então a aula é essa aí. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e até mais, até a próxima aula. A próxima aula vai ficar super importante para você, que você vai aprender o que é um pendrive, como funciona um pendrive, tá? Nós vamos falar na próxima aula, vai estar interessante aí para você. Até mais. E vou ficando por aqui, que eu falo muito, mas é assim mesmo. Quem quiser aprender vai ter que ouvir. Valeu, pessoal? Um abraço.